Em outubro e novembro, uma nova onda de Covid surpreendeu a maior parte dos estados brasileiros. Não é só um aumento do número de casos, é um aumento agudo, quer dizer, muito rápido e muito ostensivo desse número de casos, que é uma coisa que a gente não viu na onda anterior, por exemplo. O Ministério da Saúde divulgou um alerta sobre a alta de casos e a circulação de subvariantes da Ômicron no Brasil. Uma delas é a BQ1, que consegue infectar até quem já se vacinou e já teve Covid. Com essa nova variante, que ela escapa ainda mais imunidade natural, imunidade prévia e também tem uma transmissão muito acelerada. Mas uma boa notícia: as mortes e as hospitalizações por casos graves têm sido menores do que nas outras ondas que a gente já enfrentou. Os sintomas da BQ1 são parecidos com as variantes anteriores, como febre, tosse, cansaço, dores pelo corpo, dor de cabeça, de garganta, além da perda de paladar e olfato, congestão nasal, náusea e diarreia. Existem várias formas de se proteger dessa nova onda. A principal delas é manter a vacinação em dia. Tomar as doses de reforço é importante para evitar casos graves da Covid. Outra recomendação feita por especialistas é usar máscaras em locais fechados. Também vale reforçar a higiene das mãos e evitar aglomerações. De casos de Covid, o Ministério da Saúde mantém a orientação para que estados só apliquem a 4ª dose da vacina em quem tem mais de 40 anos. As pessoas querem, precisam e não conseguem se vacinar, como a Tayara, de 32 anos. Como está aumentando e está vindo uma nova onda, a gente tem que se precaver, né? Então não tem como você não ficar com medo, não tem como você não ter essa responsabilidade de ter segurança com você e com as outras pessoas que moram com você, que convivem com você. Ela mora em Brasília, onde a vacinação da 4ª dose só está liberada para a faixa etária acima de 40 anos. O Distrito Federal e outros estados seguem a orientação do Ministério da Saúde de só aplicar a 4ª dose em quem tem mais de 40 anos de idade. Mesmo com o número de casos e internações por Covid em alta e a recomendação de especialistas, isso não mudou. Alguns estados baixaram a idade mínima da 4ª dose para 18 anos, como Paraná, Espírito Santo, Amazonas e Rio de Janeiro, o que gera uma desigualdade no país. Para esse especialista, isso é sinal de má gestão das vacinas e da própria pandemia. Estamos vendo aí um aumento de positividade de testes, um aumento do número de casos. Então, a consequência é a gente ficar com esse processo da pandemia se arrastando com as pessoas não protegidas. E então, enfim, são essas as consequências que a gente está vivendo, né, de um processo de falta de coordenação. Além da diferença no público-alvo das doses, a distribuição das vacinas pelos estados também é desigual. Vários têm estoque ocioso, como mostra a plataforma Localiza SUS do Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de 5 milhões de doses estocados. Na Bahia, outros 5 milhões de imunizantes sem uso. Em Minas Gerais, quase 5 milhões também guardados. Já São Paulo, Piauí e Espírito Santo estão no limite de doses. O número aplicado é quase igual ao de doses recebidas. E não tem vacina suficiente para os pequenos também. O Ministério da Saúde encomendou pouco mais de 1 milhão de doses e, segundo o IBGE, o Brasil tem hoje 13 milhões de crianças entre 6 meses e 4 anos. E ainda houve demora na distribuição das doses. Até agora, só 14 capitais começaram a vacinação dos bebês. O Ministério da Saúde disse que está acompanhando o aumento no número de casos e que, por hora, mantém a orientação para que a 4ª dose seja aplicada em adultos com mais de 40 anos.